esse é o momento que eu tô sendo solicitada a aprofundar ainda mais a minha fé. Porque você faz tudo certo. Tudo certo. É a vacina de bronquiolite, é o chá não sei o que lá, é o remédio, é o anticorpo. Assim, a gente faz tudo que está no nosso alcance financeiro, de conhecimento, tudo que é alternativo a gente faz. E aí ela pega o vírus lá, sincicial, né? E aí fica mal e é internada. E aí chega lá, que a gente já é conhecida no hospital, né? Chega lá, as médicas falam: Ametista, o que você está fazendo aqui? Né? Então, quer dizer, nem a medicina explica, e a gente, né, com o nosso approach, vamos assim dizer, com a nossa reza, com o nosso saravá em cima, também não dá conta, né? Então você fala, bom, né? Daí é aquele momento que daí eu tenho as pessoas que são, e isso é muito importante para a gente exercer a nossa fé com assertividade, né? São as pessoas que a gente acredita que têm força espiritual, né? Nesse momento, então eu recorro a essas pessoas, e aí uma delas falou assim: você esqueceu que vai dar tudo certo? Você esqueceu? Né? Você tem que lembrar disso, que vai dar tudo certo. Você tem que ter essa certeza. Ela me pôs assim no lugar, sabe? Sejam bem-vindas ao Mães Terapia, um podcast que vai trazer um olhar leve, cuidadoso e acolhedor para o seu maternar. Apresentação: Érica Secato e Maíra Mainardi. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Mães Terapia Podcast. E vamos falar de maternidade, né? Afinal de contas, É sobre isso. É sobre É isso? sobre isso. E quando a gente fala de maternidade, a gente lembra que a gente não tem controle de nada na nossa vida, né? Não é, meninas? Não tem. A gente acha que tem controle das coisas antes de ser mãe, geralmente, né? E aí, quando a gente tem os nossos filhos, a gente percebe que a gente não tem controle de nada. E aí, como que a gente fica quando a gente não tem controle e as coisas não saem do jeito que a gente esperava, né? Onde que a gente se apoia? Algumas mães se apoiam na fé. O episódio de hoje não é sobre religião, é sobre fé, é sobre acreditar, é sobre confiar. Confiar na vida, confiar no universo, confiar em Deus. Seja lá o nome que a gente dê para isso, né? Na verdade, é uma força maior do que a gente. Pois é, e para falar sobre isso, nós trouxemos uma mulher de fé, a Elis Pinheiro. Ela é mãe da Ametista e é uma pessoa que muito antes de ser mãe já trabalhava sua fé, ó. E eu sei, porque eu sou amiga da Elis há muito tempo. E aí depois que ela foi mãe, isso aí eu acho que teve que dar uma triplicada na vida, né? Sim, um upgrade. Um upgrade. Então, gente, com vocês, Elis Pinheiro. Elis, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, meninas. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente está muito feliz de ter você aqui. Sim, eu também. E para começar, queria perguntar para você, assim, queria que para as pessoas entenderem por que a gente chamou aqui, queria que você contasse um pouquinho da sua relação da fé, com a fé e a maternidade. Por que que você, assim, teve que dar esse upgrade à sua fé? Se você puder contar um pouquinho da sua história aí pra gente. Então vamos lá, né? Eu acho que as pessoas me consideram mais uma pessoa de fé do que eu mesma, né? Porque eu escuto isso das pessoas e, enfim, tive essas referências, né, na minha vida, vindo muito da minha avó, que, enfim, eu sou de família de benzedeira, né? Então, eu via a fé sendo exercida no dia a dia, vamos assim dizer, né? E aí tinha a minha caminhada, né, as minhas escolhas de como exercer a minha fé, né? Até que eu fiquei grávida. E aí eu fiquei grávida já num momento meio tabu, né, para algumas pessoas, porque eu fui mãe com 42 anos, né? Mas foi uma gravidez, tudo bem, correu tudo bem, até que eu tive uma pré-eclâmpsia, né? E muito silenciosa, muito misteriosa assim mesmo, né? Como tudo aconteceu. E aí a minha bebê nasceu de 28 semanas, né? Pesando 1,40 kg. Então realmente muito longe de estar formada, de estar pronta para
sair para o mundo aqui, né? Então foi aquele baque, porque no parto eu quase morri também, né? Não só ela, mas na verdade na hora do parto a questão foi eu mesmo, né? De conseguir sobreviver. E aí depois que isso passou, ela teve a jornada dela de 3 meses de UTI para conseguir voltar para casa. E aí com a série de cuidados que um bebê que fica 3 meses na UTI tem que receber quando volta para casa, né? Então, esse foi o primeiro grande baque, né? De eu ter que lidar com uma necessidade de firmeza, de qualidade de presença psíquica, espiritual ali com a minha filha, né, para auxiliá-la naquele momento, que eu nunca achei que eu ia passar por isso, né? E de me deparar com um universo que eu não tinha nenhuma informação, porque quando você se prepara para ser mãe, você estuda sobre o parto, sobre como levar o bebê para casa, né, os primeiros cuidados, você não tem a menor ideia do que é o seu bebê precisando fazer aquele exame de líquor, por exemplo, né, do que é, né, que tira da medula, né, enfim, o líquido para ver se tem infecção. Você não espera que a sua bebê tenha meningite, né, na UTI, que ela vai precisar de transfusão de sangue, que eles no mesmo dia vão ter que pegar 12 vezes veia dela, né? Ela pesando 1 quilo. E ela pesando né? 1 quilo, e daí, na verdade, chega na UTI, eles perdem peso daí, né? Ficou pesando menos. Então, era tudo, assim, falando de uma maneira até, assim, só para criar uma alegoria, era um filme de terror aquilo, né? Então, esses primeiros 3 meses foi de embate, de luta, né? Eu e meu marido, a gente sempre fala isso, que foi uma batalha, assim, a cada dia, porque na UTI é isso, acontece uma coisa, daí daqui a pouco é outra, e é outra, e é outra, e aquilo não tem fim, é uma bola de neve. E aí você vai olhar os outros bebês, eles estão no mesmo barco, tá todo mundo naquilo, né? E todas as mães passando por aquilo. Então, esse foi o primeiro grande aprendizado, né? De exercer a fé na emergência absoluta, né? E sem saber de nada daquele universo. A esposa do meu pai até comenta que ela falou assim, nossa, parece que você fez uma faculdade de medicina, né? Nesse tempo, porque eram tantos termos técnicos, eram tantas coisas tão específicas que a gente teve que se familiarizar, né? Então foi isso, foi essa emergência. E aí depois que tudo isso passou, que ela veio para casa e ela começou a vida com a gente, aí tem outras emergências que um bebê prematuro pode solicitar da gente, né? E querendo ou não, também no hospital, por mais filme de terror que fosse, tinha uma certa segurança de estar com as enfermeiras, né? Até mesmo para bebê que não é prematuro, a né? gente fica talvez mais segura ali com pessoas que têm mais experiência. Exato, né? Tanto que o momento de sair com o bebê é outro pânico, assim, porque ela lá estava totalmente monitorada, era saturação, batimento cardíaco, tal, e aí você chega em casa, você não tem nada disso, né? E aí, né? Então é esse o momento que você tem que, se você fez a lição de casa lá da fé antes, né? É agora que você tem que exercer, porque, bom, não temos oxímetro, não temos, né? E aí? Bom, e aí você vai ter que confiar, inclusive no seu feeling de mãe, na sua intuição, em tudo que você observou em 3 meses de UTI, que você aprendeu com outras mães, você aprendeu com outros bebês, né? Para ter aquele mínimo de segurança em casa, né? Sim. Então essa foi a primeira fase. Eu vou fazer uma pergunta de antes. Tá. Tá? Porque você falou que você já é uma mulher de fé, que vem de família, avó benzedeira e tudo. A ametista, o nome foi escolhido por quê? Por isso? Tem a ver com a espiritualidade? Tem a ver com a espiritualidade, porque... A ametista é uma pedra de proteção?
É uma pedra de proteção, essa pedra aqui até, né, que eu vim, é uma pedra que sempre esteve na minha vida, né, eu sempre tive uma conexão com a cor e com essa pedra, e para as pessoas que acreditam nisso, né, é um cristal da transmutação, né, então eu sabia que o nome dela ia ter a ver com essa cor, né? Então pensei em violeta, enfim, tinha essas escolhas, mas realmente esse nome quando me veio, assim, eu falei, não, é esse, não, né? É isso. E você escolheu o nome antes de passar por tudo isso, né? Olha só. Muito antes, exatamente, né? E na verdade a ametista ia ser o Jorge, né? A gente achava que ia ser o Jorge, mas enfim, que também tem uma conexão de fé aí, porque eu sou devota de São Jorge e tal, mas enfim, aí veio ela e veio esse nome. Que legal. E seu marido? Ele também, ele é uma pessoa de fé, vem de uma outra, vamos assim dizer, escola, né? Porque ele vem de uma tradição bem católica, né? De uma família bem católica, mas é uma pessoa que tem, às vezes eu acho que ele tem mais fé até do que eu, assim. É mais, acho que é mais estudado até do que eu, né? No sentido de vivenciado, da pessoa que fez... foi batizado, fez catequismo, né? Fez todos esses passos, né? De exercer a fé, né? Desde pequeno. Então, isso foi de extrema importância pra gente. Em algum momento você deixou de acreditar? Em algum momento você falou, não é possível, não, sabe, assim, não, desânimo? Não, isso nem passa pela cabeça, na verdade. Nossa, que bom. Quando você tá lá, naquela loucura, naqueles dias que tá dando tudo errado na UTI, tudo errado. A criança desatura, fica gelada, daqui a pouco esquenta muito, aí é o batimento que sobe, aí falam que vai ter que fazer transfusão, aí vai ter que fazer de novo um exame invasivo. Aquele dia que tá dando tudo errado, você, na verdade, a cada problema que se apresenta, você tem que, sabe, você tem que ficar mais firme e mais firme, mais firme, mais firme, né? Claro, quando daí baixa aquela adrenalina desses momentos, né? Aí era o momento que eu ia pro banheiro chorar, né? Porque ter fé e confiar não significa que você não vai sentir, exato, né? Exato, né? Mas... E até mesmo chorar com ele, né? Exato. Você chama, né? Exato. Então, chorar com ele, pedir pra ele. E pedindo proteção, né? Mas é bem isso, assim, tinha aqueles momentos de adrenalina absurda, assim, e aí passava, e aí é só como se você tivesse que respirar para estar pronta para outro desafio, porque também aí o bebê vai ficando mais velho, vão surgindo outros problemas, né? Os problemas de uma UTI no primeiro mês são completamente diferentes do segundo, são diferentes do terceiro, né? Então, os desafios não acabavam. A gente achava que ela estava ficando melhorzinha, vinha outra coisa, né? Nossa. Então é isso. Então não dá para você dar essa brecha. E isso não é uma coisa que eu pensava, sabe? Não é uma coisa assim, eu preciso acreditar. Não, é um negócio que só vinha, né? É isso e acabou, né? Não, e eu acho que até, assim, independente da sua vivência anterior, eu acho que nesse momento de urgência e de desespero e de medo, e assim, você se apegava cada vez mais, né? Sim. Né? Porque, assim, você já era uma pessoa que trabalhava muito a sua espiritualidade e tal. Mas nesse momento, assim, você não tem controle de nada, né? Sim. Tipo, você não tinha como você ir lá e fazer alguma coisa pela ametista de fato, né? Sim. Colocar a mão na massa. Sim. Então, acho que era só isso, né? Que você tinha. E tem uma coisa que é muito assim, interessante que eu aprendi nesse processo, dentre as milhões de coisas que eu aprendi em relação especificamente à fé, eu sou uma pessoa que eu ritualizo muito a minha fé. Eu sou uma pessoa que gosto de rituais, né? Eu gosto de ir nos lugares, eu gosto de, sabe, fazer as coisas relativas àquele rito específico para exercer a minha fé. Quando você está no hospital, você não tem como acender uma vela, você não tem como acender um incenso, você não pode tomar um banho de defesa, né? Não existe nada disso. Então, eu fui obrigada a descobrir outros pontos de conexão com essa fé, né? E isso só me fortaleceu, na verdade, né? Porque não dava.
E agora você sabe que onde você estiver, você pode se conectar, né? Exato. E até vou até puxar já para uma outra pergunta, né? Você acha que você se conectou mais depois que você virou mãe? Sim, com certeza, né? Ainda mais na minha crença, assim, de que eu tenho, além de todas as funções, né, relativas à sobrevivência e à educação que eu Sim. tenho em relação a ela, eu acredito também que eu tenho um papel de proteção espiritual, porque nesse momento ela é muito pequenininha, ela tá aprendendo as coisas no mundo, então, inclusive isso é minha função, né, Uhum. de estar ali numa defesa mesmo, né, numa proteção. É igual a gente fala da corregulação, né? Pensando no bebê e tal, você faz isso Sim. espiritualmente, né? Sim, exatamente. Então teve que crescer, teve que se fortificar por conta disso. Na verdade, eu acho assim que todas nós, né, fazemos. Só que a Elis tem consciência, Exato, né? Eu acho que você tem mais consciência, talvez por tudo que você passou e também por você já ter uma espiritualidade antes, tudo. Eu acho que você tem mais consciência, porque na verdade, pelo menos do meu ponto de vista, assim, o que eu acredito é que todos nós estamos aqui, né, as mães, todas as mães e os pais também, a gente tem uma conexão espiritual, a gente tem, inclusive eles, né, eu perguntei sobre o nome e me veio muito isso, assim, né, dela vir proteger vocês também, né, em algum momento, assim, em vários momentos ela tá ali para proteger vocês, né. Sim. E aí a gente escuta muito, eu escutei muito isso, né? Você vai ver como essa bebê vai ser forte, porque o prematuro tem isso, né? O prematuro ele vem, ele tem que se desenvolver na marra, né? Ele tem que se desenvolver assim do nada, né? Assim, então eu escutava muito isso, que eles, depois que eles passam por essa dificuldade inicial, né, dos primeiros anos, de que eles são muito fortes. E ela tem uma fragilidade física ainda, porque daí nós passamos por outras questões depois, mas ela tem uma força emocional muito grande, né? Ela é muito madura para a idade dela, né? Muito. E aí isso é esse aprendizado no sentido de eu falar, caramba, né? Ela, né? Na hora que eu acho que eu vou lá e vou dar um ensinamento, Vem é ela que, vem ela, né? Ela que, daí eu fico quieta, falo, né? Então é isso. E tem esse paradoxo, né? Também de ser muito pequenininha, muito magrinha, frágilzinha, né? Mas tem esse nome de pedra, de rocha, e aí é muito forte, né? Muito forte, muito forte. E nesse período, ainda falando desse início, né? Bem início, porque a Ametista ainda é pequenininha. Sim, mas sim. Quando ela era pequena. Mais Quando pequena. ela era mais pequena. Que você tava lá imersa na UTI, né? Porque você ficava lá full. Sim. O que você via, assim, das outras mães? Em relação a isso, em relação à fé, assim, eu não sei se você trocava ideias com as outras mães, o que você observava? Eu sei que a gente fica, né, você estava ali focada na Ametista, claro. Mas, assim, a gente acaba observando, você sentia que isso era uma coisa que fazia parte do universo daquelas pessoas que estavam na mesma, né, numa situação No mesmo barco, né? Eu vi mulheres, assim, que me ensinaram muito, me inspiraram muito em relação à fé, inclusive, né? De crianças em quadros, assim, de cardiopatia, de coisas muito graves, né? Crianças que... aquelas coisas de cirurgia nas primeiras horas de vida, e daí cirurgia depois de 5 dias, e cirurgia depois de 15 dias, né? Esses quadros, assim, absurdos, né? De emergência mesmo, né? E aí você olhava a mãe tava lá, né? Tava lá, assim, brigando, né? Sempre brigando. Batendo boca no hospital e tal. E de muita força, assim. Eu lembro de uma menina que era de Belém do Pará, que sempre estava segurando um terço, assim. Eu sempre prestava atenção nela, assim, né? Mas tem uma coisa que é muito... a UTI é um lugar que acontecem coisas lindíssimas, né, na UTI. Isso foi uma coisa que eu não esperava, né, viver assim. Eu nunca ouvi isso de ninguém. Acontecem coisas muito lindas mesmo, assim, sabe? De tudo, da entrega dos profissionais, dos milagres que acontecem. Todos os dias acontece um tipo de milagre na UTI, né?
Mas também é um ambiente muito difícil, muito frio, muito duro. E as mães que ficam lá muito tempo, porque o que eu fiquei não é muito tempo. 3 meses não é muito tempo. 3 meses não é muito tempo. Né? Eu tenho contato com mães até hoje que a bebê ficou 7 meses para sair. Nossa. Né? Então, aquele ambiente vai minando a pessoa também. Eu não sei dizer se eu tivesse ficado 7 meses. Como você em que estaria, estado né? espiritual eu teria ficado com a minha fé? Não sei, né? Porque vai abatendo a pessoa em todos os níveis. Nível físico, você não dorme, né? Assim, então, eu, por exemplo, né, que sou profissional de dança, esses 3 meses de UTI secou toda a musculatura do meu corpo. Eu perdi toda a musculatura do meu corpo porque eu fiquei sentada numa poltrona 3 meses, né? E mal levantava, eu ficava sentada, né? Não, detalhe, né? Depois de uma gestação e uma cesárea. Depois de uma cesárea de Além de tudo emergência, isso, né? de todos os problemas que, né, que aconteceram. Então, isso, assim, é só uma coisa, né? Do baque físico e tal. Então, eu via mães muito abatidas com aquilo e muito sem recurso, porque eu acho assim, é um momento que também pode ser uma mudança de chave, pode ser um momento para a pessoa se reconectar com uma fé que ela nem sabia que ela tinha, mas se você nunca se conectou, também é um ambiente tão árido, tão... que não sei se isso é possível de acontecer, se a pessoa consegue fazer aquele Ou você link. desacredita total, né? Ou você desacredita, fica totalmente cético e é só a medicina mesmo, entende? Não sei. Então tinha um pouco de tudo. Mas será também, vou trazer um questionamento, uma reflexão, na verdade, mas será também que a fé não é confiar, né, na vida, seja lá no que for, mas confiar de que é aquilo ali que tem que acontecer, né, independente de qualquer coisa. Precisa passar. Por exemplo, a pessoa que você, a outra mãe, né, ficou 7 meses, né, então assim, eu não sei como ela tá hoje, será que a fé dela tá abalada, não tá, mas eu acho que também é um exercício de mais fé, assim, de mais conexão, Sim. de você acreditar mais, não, beleza, cara, eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é muito difícil a gente exercitar isso, mas acho que é isso, né? A fé é você falar, não, beleza, eu precisei ficar esses 7 meses, se ela saísse antes, ela não ia sair tão bem, ou alguma coisa nesse sentido, né? E eu acredito piamente nisso, né? Mas eu acho que para você acreditar nisso, você já precisa ter fé. Porque se você não tem fé, você vai brigar com a situação. Por quê? Porque isso está acontecendo comigo, a minha filha, né? E não. Eu sabia que essa não era uma possibilidade, porque eu também acredito que existe um sentido maior nas coisas que a gente não tem nem ideia, porque que, né? Enfim, não sabemos de tudo, né? E só depois que passa que a gente tem uma mínima talvez dimensão, quem sabe tenha um alguma dia... ideia, né? Ainda mais no meu caso, que estava, entre aspas, tudo bem, né? Eu estava fazendo 2 pré-natais ao mesmo tempo, fazia particular e fazia no plano de saúde, né? Então, quer dizer, ninguém pegou e de repente eu me vi. Não, Passei mal e eu cheguei no pronto-socorro e falei assim, então, você está numa gravidez de risco, você vai ter que ficar internada. Então, naquele momento ali, é um momento que ou você aceita, né? Aceita aquela situação, né? Bom, beleza, é isso que eu tenho que viver, então eu vou confiar que tudo vai dar certo aqui. Ou você pira e briga com aquilo, né? E nega. E imagino que em alguns momentos você deve ter dado uma pirada. Claro, principalmente antes dela nascer. Quando eu tava naquele momento, naquele limbo ali, de eu estar na UTI. Tipo, vai ter que fazer ou não vai a cesárea? E, tipo, o que tá acontecendo, né? Por que isso aqui tá acontecendo? Tava tudo bem, né? Agora, depois que ela nasceu, aí é como se a realidade tivesse se apresentado de fato, concretamente, e aí você fala, bom... Vou ter que fazer alguma coisa com isso aqui, né? Não adianta eu ficar perguntando por que tá acontecendo comigo, eu tenho que agir, né? Não, e aí você é mãe, né? E aí você tem que agir porque você tem um ser que também depende, né, de você. E quer falar? Eu ia falar nos desafios pós, né? Da UTI. Como que você e o Tony, né? Seu maridão, chama Tony. Como que você e o Tony têm lidado com isso hoje? Porque a Metissa tá com quase 2 anos, né? Sim. E ela
tá bem, tá tudo certo, mas tem algumas questões que são decorrentes da Sim. prematuridade dela, né? E você sente, assim, que como que você mudou a forma de exercer a sua fé por conta disso? Como que vocês lidam com essa situação, relacionando isso com a fé de vocês, assim? Eu acho que a gente está num momento bastante desafiador agora, para falar a verdade, né? Porque quando a gente sai do hospital com o bebezinho, com todas as questões que ela saiu, você está preparado para nos primeiros meses lidar lá com umas internações de repente e tal, né? Você volta para casa com uma série de lições de casa, né, para fazer com esse bebê, uma agenda de terapias que você tem que seguir e tal. E aí você sabe que aquilo vai ser difícil, mas isso é meio que esperado, tá? Então a Ametista, ela voltou para casa e ela passou o primeiro ano muito bem mesmo. Quando ela ia fazer 1 ano, no final de semana do aniversário dela, de festinha, tudo pronto, ela foi internada. No dia, né? No dia. Foi internada na UTI, né? Porque ela teve uma bronquiolite. E aí, ali, a gente não sacou isso, mas ali foi uma mudança de chave da idade. Ali, faz 1 aninho, começa a entrar nos desafios do 1 aninho. E aí, ok, né? Só que esse ano tá especialmente desafiador, porque esse ano ela já foi internada 3 vezes, a gente não tá nem na metade do ano, né? E fora isso, ela teve outras coisas, ela teve pneumonia silenciosa, ela teve uma reação que a gente não sabe se foi roséola, se foi uma reação da vacina de varicela. E então, assim, ela sofreu muito já. De janeiro até agora ela sofreu demais. E isso colocou a mim e o meu marido num grau de estresse que a gente não conhecia ainda, né? Porque os traumas dos pais de UTI, eles demoram anos para a gente lavar isso, vamos assim dizer, né? Eu nesses últimos tempos tenho lido a respeito, conversado a respeito, né? Que alguns estudiosos, inclusive, assemelham isso a trauma de guerra. Nossa. Né? E que existem mães, pais que demoram às vezes até quase 10 anos para elaborar esse trauma e tal. Então, quer dizer, a gente já tá com um monte de coisa embaixo do tapete que a gente não curou. Não deu tempo também, não deu né? tempo. Porque além de não fazer muito tempo, tem as demandas do dia com ela e sem ela, né? Enfim. E aí, então, esse é o momento que eu tô sendo solicitada a aprofundar ainda mais a minha fé. Por quê? Porque você faz tudo certo. Tudo certo. É a vacina de bronquiolite, é o chá não sei o que lá, é o remédio, é o anticorpo. Assim, a gente faz tudo que está no nosso alcance financeiro, de conhecimento, tudo que é alternativo a gente faz. E aí ela pega o vírus lá, sincicial, né? E aí fica mal e é internada. E aí chega lá, que a gente já é conhecida no hospital, né? Chega lá, as médicas falam: Ametista, o que você tá fazendo aqui? Né? E nem os médicos acreditam que ela tá lá, porque eles sabem como ela é bem cuidada. Então, quer dizer, nem a medicina explica, tomando vacina da bronquiolite, e faz isso, e são as bombinhas alternadas que ela toma. Os médicos falam: poxa, tá muito sensível, não era para estar aqui, né? E a gente, né, com o nosso approach, vamos assim dizer, com a nossa reza, com o nosso saravá em cima, também não dá conta, né? Então você fala, bom, que mais, né? Então assim, por exemplo, ela teve pneumonia, passou 2 semanas, ela foi internada, ela voltou para casa, passou 2 semanas, ela foi internada de novo. Quando ela foi internada de novo, aí eu dei uma pirada, assim, eu falei, ué, que eu não tô vendo aqui? Será que eu não tô vendo alguma coisa? Né? Será que a gente tá bobeando? Né? E daí é aquele momento que daí eu tenho as pessoas que são
e isso é muito importante para a gente exercer a nossa fé com assertividade, né? São as pessoas que a gente acredita que têm força espiritual, né? Nesse momento, então, eu recorro a essas pessoas, e aí uma delas falou assim, você esqueceu que vai dar tudo certo? Você esqueceu? Né? Você tem que lembrar disso, que vai dar tudo certo. Você tem que ter essa certeza. Ela me pôs assim no lugar, sabe? Tem que ter essa firmeza. É a sua certeza de mãe. Isso tem um poder gigantesco, essa certeza. Você não pode se desconectar disso. Ela vai ficar bem, né? Esse é o aprendizado dela. Esse é o aprendizado de vocês, que vocês têm que passar, né? E aí a gente chora, tá? E aí volta, tá bom. Não, você falando, assim, várias coisas vieram aqui, assim, pra mim, né? Vários pensamentos, né? Primeiro você começou a falar, eu senti uma certa culpa que vem da gente, né? Tipo, o que eu não tô vendo? Pensei nisso também. Né? O que eu não tô vendo? Não, você tá vendo, né? Você tá fazendo tudo certo, mas sim. É legítimo isso, né? Vem aquela culpa. E aí você falou, né, da pessoa que falou, nossa, vai dar tudo certo, tal, não sei o quê. Ela veio cumprir, né? Isso é uma coisa dela, né? Então isso também é um aprendizado dela, exato. Então, assim, acho que isso também, né? Todos nós, a gente vê, somos todos almas, né? Ocupando um corpo físico. E a gente vem para aprendizados, né? E às vezes a gente, como mãe, a gente quer proteger, a gente não quer que sofra, a gente não quer que... A gente não acha justo, né? Assim, eu vou até comentar aqui que eu tô com meu filho doentinho também, assim, ele tá com uma febre há 6 dias que a gente não sabe o que é. E é isso, assim, eu acho muito injusto. Ontem à noite eu rezando, ajoelhada, eu falava, gente, ele é muito pequenininho, assim, como você sabe, é como se aquilo fosse injusto, assim, né? E na verdade a gente esquece que ele é uma alma, que ele é um espírito que veio para esse mundo também para passar pelas coisas dele. E que está realmente fora do nosso controle total, porque todos os cuidados a gente também tem, né? Como você tem com a ametista, sabe? Então, assim, assim, talvez algumas pessoas escutem isso e falem, tá louca, né? Pirou, né? Mas assim, gente, é isso, assim... Para quem tem fé mesmo, para quem acredita, para quem está conectado com a espiritualidade, ou não precisa estar muito conectado, mas tem um pouquinho de conhecimento, alguma coisa, acho que é isso, entender também que a gente somos todos espíritos ocupando corpos físicos e que por mais que a gente queira controlar, por mais que a gente queira ir lá proteger, né, colocar numa redoma, assim, tem coisas que vão fugir do nosso controle e é esse o momento de alguém te colocar ali e falar, ó, vai dar tudo certo, né? Você esqueceu que vai dar tudo certo. E isso do aprendizado dela, né? Eu penso muito assim, vamos supor que eu consiga, né, evitar coisas. Se ela tiver que passar por isso, daqui a pouco ela vai passar, né? Então, eu tenho que estar ali por ela tem que saber dessa segurança que ela tem o pai, ela tem a mãe dela, né, junto dela, e tem avós, e tem, enfim. Mas, gente, ela não formou o pulmão dela direito, né? Então eu não tenho o que fazer, né? E isso vai levar um tempo, essa maturidade, né? E aí eu como mãe e o meu marido como pai, vamos ter que aceitar isso, né? Esse processo dela. É isso. E como que você... Ela é muito nova, mas como que você vê essa coisa da espiritualidade na ametista? Você consegue ver alguma coisa? Ela tem uma... Ela tem um Paranauê, né? Ela tem uma vivência, né, com a gente. Afinal de contas, ela é ametista. Ela é ametista, exatamente. Ela tem uma vivência, ela está acostumada, né, a frequentar os lugares que nós frequentamos, né? Então, a escutar as músicas que a gente escuta... Então ela tem ela parece gostar, né, desse tipo de vivência que a gente proporciona a ela. Então sim, né, tem uma conexão com a natureza, que eu acho que também é uma coisa de todas as crianças, né, a gente é muito mais sensível a isso quando a gente quanto mais novinho, mais sensível, né. E é exposta também a isso. Né? Exato, né. Então...
a gente percebe, assim, coisas, e eu fico também tentando muito não ficar, né, projetando coisas, né, mas, assim, é inegável que ela gosta da música, que ela se identifica, porque ela escuta isso desde a barriga, né, então Exato. não tem como também, né. E você tem algum ritual com ela? Só de rezar à noite, né, de rezar à noite, ela pelas questões da prematuridade, ela tem um atraso na fala, e então agora ela tá entrando na fase de que ela meio que imita, né, a reza, mas daquele jeito dela Eu amo. completamente, né, completamente individual, vamos assim dizer, a Na reza língua dela, na né? língua dela. É único, né? E só, assim, né, por enquanto, exclusivo meu e dela, esse é o único ritual que a gente tem, né. Mas ela é muito observadora, então se é para ficar quieta, ela fica quieta, ela quando ela entende que está rolando algo além do ter que ficar quieta, tem um sentido em ficar quietinha, ela fica e ela entra na proposta, né? Então, eu acredito, assim, tenho as minhas fantasias, né, de mãe, mas eu acredito que ela é uma menina que vai meditar, que vai gostar de praticar yoga, sabe assim? Ela tem esse perfil porque ela é, ela é profunda nas coisas de observação, assim, né? Então, vamos ver. Você acha que a fé deixa a vida mais leve? Ah, sim, né? Eu acho que a fé, ela traz uma leveza para aquilo tudo que a gente tem que ter responsabilidade, sabe? Porque a gente é responsável por absolutamente tudo que acontece, né? Mas se você não acreditar que tem uma engrenagem maior conduzindo tudo isso, realmente fica muito pesado. Você não consegue descansar, né? Então assim, se pensarmos nessa situação, né? Por exemplo, o bebê tá toda hora doente e veio com as questões de prematuridade, né? Poxa, se eu realmente não acreditasse profundamente que isso tem um sentido maior, isso vira um fardo, vira uma coisa insustentável de daí seguir nas minhas outras relações, na minha profissão. Agora, como eu acredito, então isso me dá um lugar de mais confiança, de mais, sabe, de paz. Dentro desse caos, eu tenho um lugar que fala, não, ok, estamos aqui, continuaremos aqui, e tem gente olhando por nós, então vamos seguir fazendo direitinho as coisas, né? Dentro daquilo que é a nossa responsabilidade, mas também a gente está amparado, a gente está protegido. Então sim, eu acredito piamente. E talvez quem não tenha tanta fé, talvez nem fizesse tudo isso que vocês fazem, por exemplo, os cuidados, né? Tipo, já meio que... Eu não sei se abriria a mão, né, de tudo, mas assim, caramba, eu tô fazendo, não tá adiantando nada, não vou mais fazer, sim, entendeu? Então, assim, como tem fé, como tem confiança, não, eu vou continuar fazendo, porque vai dar certo, né? Sim, assim. sim. Tem muita gente que tem fé, acredita, né? Mas não está num momento de conexão, vamos dizer assim, né? E que acaba se conectando sempre quando aperta. Sim, né? Só se conecta quando aperta. Eu sou um pouco essa pessoa, eu tô me trabalhando, mas eu sou um pouco essa pessoa. E aí, o que você falaria, assim, para mães mesmo, que acreditam, né? Porque se for falar para uma pessoa que não tem fé... Aí, enfim, aí né? é o papo por outro caminho. Bom, e a pessoa né? nem vai estar assistindo esse episódio, inclusive, né? Mas, assim, o que você falaria para mães, assim... Enfim, que não necessariamente estão passando por alguma coisa tão complicada, mas que tem essa coisa, assim, às vezes uma coisa menor da maternidade, né? Porque a gente tem coisas muito difíceis na maternidade, até sem ser tão graves, né? E o calo aperta, a gente nunca sabe onde o calo aperta, né? Das pessoas. Mas o que você falaria para essas pessoas que têm fé, que gostariam de ter mais conexão, mas que estão, sei lá, não estão muito nesse momento? Como que... Sei lá, o que você poderia falar para essas pessoas, para elas se conectarem, ou que caminho que elas poderiam tomar de repente, enfim. Eu acho que existem muitos caminhos, né? Sim. Essa é a minha
isso tem muito a ver com a forma como eu acredito em tudo na vida. A fé é um exercício de disciplina também. É muito, né? Para mim, assim. Vou rezar de vez em quando. Hoje tô cansada, não vou rezar. Gente, já desconectou o fio. Uhum. É igual não, né? Mas você vai tomar suco verde de manhã, você vai tomar todos os dias. Você não vai, um dia, porque aí o bem, né? O que você consegue disso também vai ser menor, né? Então, a fé, para mim, ela tem a ver com esse exercício diário, e por isso que eu gosto dos rituais, porque eles são ferramentas práticas para me conectar com algo que é subjetivo, tá? Então, esse é o meu caminho. Tem gente que, sei lá, o caminho é a meditação, né? Tem gente que, por exemplo, meu marido, ele precisa, a fé dele está conectado à saúde do corpo dele. Quando ele para de malhar, ele para de correr, ele se descuida, ele se desconecta espiritualmente, né? Isso é muito um caminho dele. Eu não tenho essa relação. Eu preciso o quê? De vela, incenso, banho, defumação, planta em casa, pedra. Eu preciso estar vendo, eu preciso estar cuidando, eu preciso estar trocando a minha energia com isso, para eu sentir que eu estou em conexão com os meus guias, com a minha proteção. Então, a fé é uma coisa para a gente exercer diariamente, né? Então, quando eu escuto muito isso, né? Esse tipo de coisa, porque eu trabalho com mulher, né? E as pessoas falam, não é que eu não acredito, eu acredito, mas assim, eu nem lembro, né? De me conectar, porque tem que ser uma prioridade, tem que ser algo importante, para que então, na hora que o calo aperta, você já tem aquele plug ali, você já tá perto de você, não tá, ai meu Deus, como Talvez é que eu vou aperte falar? até menos, né? Porque você sabe como... Exato. E falando em mulher, né, eu acho que, só colocando um plus aí, falando em mulher, eu acho que confiar na intuição também é uma forma de se conectar, porque a intuição nada mais é um ponto de conexão, né? Então, assim, estão falando ali com você, né? Então, você confiar naquilo ali, eu acho que também é um ponto para você se conectar, né? Eu falei mulher porque a gente é um pouco mais sensível, né? Mas os homens também, né? Então, assim, confiar nisso, acho que confiar na intuição, pelo menos eu funciono muito assim, eu sou muito intuitiva. E quanto mais eu confio, quanto mais eu vou exercendo isso, assim, mais eu vou tendo mensagens, assim, né? Mais eu vou conseguindo me conectar cada vez mais. E você falou da corrida, tal, né? Do seu marido. Eu me conecto muito também. A Érica sabe disso, acho que ela só não sabe que isso é um ponto de conexão para mim. Eu gosto de mudar coisas na minha casa. Chega na casa da Maíra, cada hora a mesa tá num lugar. Tipo, cada hora as coisas, assim, eu tenho a decoração ali, mas um dia eu pego esse e coloco aqui, sabe? Também gosto das plantas e tal, mas eu acho que isso também faz, sabe? Assim, a minha cabeça vai trabalhando, até falei para ela uma vez que é uma forma de eu organizar a minha cabeça, né? Eu tô organizando ali a minha casa, mas para mim também é um ponto de conexão, sabe? E ontem mesmo eu postei até no Instagram que eu saí, fui caminhar, fui correr, não sei o quê, e eu fiz essa reflexão que caminhar e correr também são formas de meditação, né? Só que são formas de meditação ativa. Você se conecta com o seu corpo, você pensa na sua respiração, você se conecta com o seu abdômen, você, né? Você, como é que fala? Contrai o abdômen, não sei o que, então assim... Tudo isso é uma forma de você se conectar, de você ter mais consciência corporal e, consequentemente, você que se conecta com o divino. Sim. Então, assim, tem tantas formas, né? Então, às vezes, eu acho que a gente precisa também estar atento aos sinais, né? Porque acho que as pessoas querem aquela coisa assim... Vou ajoelhar e vou rezar, claro que isso também é uma forma, né? A gente faz isso todos os dias. É como se essa fosse a mas não é só né? isso, né? Não é só isso. Eu acho que a gente precisa estar atento, né? Aos sinais, assim. E eu até fiz uma enquete lá, perguntando, né? As pessoas... A maioria das pessoas falou, não, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Que a corrida e a caminhada podiam ser uma forma de conexão e de meditação. Sim. E eu acho que para nós mães...
a gente vive num mundo que você é bombardeada o tempo todo sobre aquilo que você tem que fazer, deve fazer, precisa fazer, é certo fazer. E a gente se desconecta. E muito pouco é perguntado assim, o que você acha? O que você observou lá de madrugada com o seu filho? Sim. Né? Eu Então- sofro muito disso, assim, de tipo, ficar tentando fazer o correto e me desconectar dele, Né? da minha intuição, do que eu isso- acredito. E isso é um corte com a nossa intuição total, absoluto, né? Então, eu vejo muito assim, como a ametista vai muito em médico, né? Eu vejo ainda como a classe médica é desumanizada e desespiritualizada nesse sentido, né? Por quê? Porque é um protocolo de uma série de perguntas genéricas para uma população imensa e considerando a individualidade lá de cada bebê, a única pessoa que conhece essa individualidade é a É mãe. a mãe, É a exato. única, né? E não é perguntado, não é estimulado. Então, como isso não é estimulado, as mães estão cada vez mais inseguras, e eu, como vou muito em médico, vejo isso, né? Cada vez mais inseguras do que fazer, porque a gente faz tudo e as crianças continuam doentes, é o caso aí da ametista. E aí, isso é um pulo para você falar, putz, não tá dando certo. Nossa, Entendeu? muito Ai, bom olha, isso que você falou, porque é muito real. sabe? Isso é muito real. Tá tudo errado, eu como mãe, o que eu tô fazendo, né? E antigamente as pessoas faziam como, né? Como que as nossas avós, Sim. nossas mães, Era só na inclusive. intuição. Não, eu vou dar um exemplo meu em relação a isso que você tá falando. O Cauê teve bronquiolite 2 vezes, né? Mas, assim, foi uma bronquiolite tratada em casa e tal. A gente chegou aí pro pronto-socorro, tudo. Beleza. E foi eu percebendo, assim, teve um dia até que a gente tava gravando, eu cheguei em casa, eu olhei pra ele e falei, tá com febre. Eu olhei pra ele e falei, tá com febre. De olhar. Meu marido não, meu marido com ele no colo, o menino fervendo. Não sei isso comigo. O Dom com 38,9 de febre, o Igor, não, tá tudo bem. O menino fervendo, né? Beleza, tudo bem. E aí, assim, eu tenho uma pediatra que amo do fundo do meu coração, assim. Mas existe isso do científico, do não sei o quê e tal, que beleza, né? Assim, tá certo, precisamos disso. Mas, assim, nessa última, ela sempre pede pra filmar, o que é muito legal, sabe? O que me deixa muito segura. Ela me deixa muito segura, sim. Mas teve esse ponto, assim, de pedir pra filmar e tal, e ele não tava respirando, e a costela afundando, a barriga afundando e aparecendo as costelas, sabe? E ele já tinha tido outra vez bronquiolite, ele não tinha ficado assim. E eu falei, não, mas eu já observei que ele não fica assim. Ele fica com as narinas, né? Ela falou, não, mas quando as narinas estão assim, sei lá, pode ser o nariz entupido. Eu falei, não tá normal, né? Levei, aí ele tava com bronquiolite. E aí ficou lá, não ficou internado, nada, mas ficou o dia ali em observação, fazendo, né, o protocolo e tal. Então é isso, né? Assim, cara, não, mas com o meu filho não funciona assim, não são todas as crianças que o abdômen afunda, entendeu? Nossa. E é isso, assim, é você acreditar, sabe? E assim, beleza, eu amo a doutora Mariana, amo, assim, ela me dá muito suporte, eu me sinto muito segura com ela, mas eu confiei na minha intuição. Eu falei, não, cara, eu confio nela, mas assim, eu sei que o meu filho não tá normal. E ela não tá com ele todo dia. Eu sei que ele não tá normal, eu vou levar, sabe? Então, acho que é isso, assim, a gente se conectar com a criança também, sabe? Sim. E eu lembro também quando ele era bem pequenininho, assim, ele tinha, sei lá, uns 2, 3 meses, ele sempre teve muito gases, ele tem até hoje, com 1 ano e meio, a barriga dele fica super distendida às vezes. E aí eu falava, gente, não pode ser. E aí eu comecei a notar algumas coisas e chamei uma osteopata para ajudar, tudo. E eu contando para ela, né? Eu falei, nossa, mas sabe o que eu percebo? Que ele, às vezes, ele quer mamar pra confortar. Ele não tá com fome. Ela falou, nossa, são poucas mães que percebem, sabe? E, cara, é isso, assim, acho que eu já fui muito insegura, porque eu tenho um de 15 também. Eu já fui muito insegura, mas hoje, né, eu sempre falo aqui, sempre falo pra Érica, cara, vai ser muito difícil alguém falar pra mim
que eu tenho que fazer. Claro que eu acredito na medicina, que eu acredito na ciência, que eu não sou uma pessoa irresponsável, sim, mas eu sigo muito a minha intuição, eu acredito muito na minha conexão com os meus 2 filhos, sabe? Antes eu me questionava muito. Então, acho que a experiência, acho que a idade, a experiência, né? As coisas que a gente vai vivenciando também trazem muito isso, né? A gente confiar mais na gente. É isso aí. Eu queria fazer só mais um questionamento, não é uma pergunta exatamente, que hoje em dia, assim, né, vou até usar essa coisa do bombardeio de informações e tal, até afeta, tá no melê das redes sociais e tudo mais. E a gente ouve muito, não só hoje em dia, né, mas quem tem religião, quem frequentou, sobre a gratidão, sobre agradecer e tal. E eu lembro que a mãe de uma amiga minha uma vez falou assim pra mim, que eu tava num momento meio trash, ela falou assim pra mim: sabe, Érica, a gente precisa ter humildade pra pedir. E aí eu achei tão forte isso, assim, e eu queria saber de você, né, em todas essas suas experiências, principalmente com a ametista, né, que é o que a gente tá falando aqui sobre a maternidade, como que é essa sua relação com o pedir mesmo, sabe? Porque eu vejo que até quando eu tenho rezado com o Dom todas as noites já faz um tempo, né? E é bonitinho que agora ele fala, mamãe, zá. E eu sempre, né, agradeço e tal, e às vezes parece que quando eu vou pedir alguma coisa, eu fico meio, tipo, desculpa aí, Deus, eu tenho que agradecer. Eu só posso agradecer, mas eu vou ser injusta se eu pedir alguma coisa, sendo que tem gente passando fome, sim, entendeu? Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, com essa relação do tipo pedir mesmo, sabe? Pedir as bênçãos também e... A gente pede muito, né? Então, porque eu imagino isso, eu acho que no seu lugar... lugar... A gente pede demais, né? A gente pede demais, assim, porque quando você tem uma criança que é muito internada, né, que é muito, tá sempre muito em médico, tem as questões concretas lá de bronquiolite, asma, essas coisas, mas a criança também tem que lidar muito com o estresse emocional de toda essa exposição, né? Então a gente pede várias coisas. A gente pede pela cura das questões do pulmão, as questões respiratórias, mas eu ultimamente tenho pedido muito pelo equilíbrio dela. Ela fica muito desequilibrada. Ela agora melhorou, mas ela tinha desenvolvido um pavor por máscara, né? Ela vê uma máscara, ela já gritava, né, tal. Então são muitas coisas que a gente pede, né? E eu peço de coração e peço à vontade, vamos assim dizer, porque ela é filha de Deus, ela tá aqui, né? E recebeu essa chance de estar viva, né? Como todos nós aqui recebemos. Então, se ela recebeu, é porque existe essa permissão para que isso seja pleno. Eu acredito muito nisso, né? Pleno em saúde, em alegria, em prosperidade, né? Então, e como ela não sabe pedir ainda, ou talvez eu ache, né, que ela não saiba pedir, né? Mas então eu, no papel de mãe, eu tenho que fazer isso por ela, o Tony tem que fazer isso por ela, então a gente pede muito, né? A gente pede, assim, as avós pedem, a gente tem um grupo, né, de pessoas que estão sempre rezando pela ametista e pedindo, a tia pede, né, rezando pelo bem-estar dela em vários níveis, né, porque a cada hora é um tipo de desafio que se apresenta, né. Então ela, por exemplo, agora que faz 10 dias que ela voltou de uma internação, agora que ela tá começando a dormir melhor, né, agora que ela tá um pouco mais calma. Então... Ela vai ficar no alerta. Ela fica no alerta. Então eu tava assim, bom, os remédios estão cuidando da parte física. Então eu tenho que distrair, eu tenho que deixar ela alegrinha, eu tenho que, né, para que esse outro lado se equilibre e isso ajude. Então, assim, cada hora pedindo uma coisa, sabe? E a gente é um ser integral, né? E até porque, é isso que eu ia falar, as coisas estão conectadas, né? Somos uma teia ali, né? Então, se ela também tá muito desequilibrada emocionalmente, não cura. Exato. E assim, eu já tive essa experiência concreta de ver ela se desequilibrando, ficando nervosa, o que acontece? A frequência respiratória dela bagunça, e aí isso é uma porta, né? É uma porta para crise respiratória, e daí daqui a pouco, tá com vírus. Putz.
Então, quer Que a gente dizer, estava falando antes de você chegar, a gente estava falando sobre isso, né? precisa estar equilibrada para não ficar doente. Uhum. É isso. Aí falando um pouco... Você não me perguntou, né? Mas... Tudo bem, falar, então, falando um pouco do que você falou de pedir e tal, né? Ah, mas ainda que tem pessoas passando fome, sei lá. Acho que, cara, não é porque o outro está vivendo uma coisa pior, né, do que você, que o seu sentimento não é legítimo, né? Que você não tá ali sentindo e precisando mesmo daquilo, né? E até a Elis falou muito isso aqui hoje, né? Cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu karma, para quem acredita, né? E eu não tô falando de karma no sentido de ruim, né? Negativo. De coisa Sim, ruim, sim. né? Então, assim, Sua missão, né? a gente traz algumas coisas. Então, assim, cara, acho que tem que pedir sim, precisa pedir. É um ponto de conexão também. Precisa agradecer, claro, né? Mas é o que você falou, a gente vê muito aí nas redes sociais de gratidão, de tem que agradecer para poder as coisas melhorarem. Tá bom, mas precisa pedir também. Pedir e se movimentar. E se mexer. E... Eu acho que o pedir está muito conectado também à consciência das coisas, né? Porque às vezes você está numa situação que é tanto desespero, tanto, e você realmente tem uma lista de coisas para pedir. Mas até para você pedir, você precisa ter uma prioridade naquilo. Porque são urgências diferentes. Então você tá ali e você tá querendo que tudo se resolva, mas, gente, você não tá nem se conectando com a solução. Você tá lá, né? Então quando você pede, poxa, eu quero que a minha filha durma bem essa noite, por favor, eu peço. Sabe? Ela precisa dormir, ela precisa se equilibrar, né? Ela, enfim, tem outros dias eu falo, ela tá muito nervosa, ela precisa se acalmar, por favor, eu peço, né? Porque aí você vai dando nome aos bois e você vai se conectando com a cura, eu acredito nisso. Né? Agora, você tá lá num problema e você não sabe nem o que pedir, fica tudo muito turvo Você daí. tem que ser claro, né? Você tem que ser claro, É isso. É isso. Ai, Obrigada. gente, foi muito bom. Obrigada a Elis, vocês. muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. A gente queria pedir para vocês curtirem, compartilharem com quem vocês acharem que vai curtir esse episódio. Deixem seus comentários falando o que vocês acharam. Espalhem pro mundo. Espalhem pro mundo. Né? Mesmo para quem não tem fé. Exatamente. Quem sabe assim a gente propaga essa coisa boa aí, né? Pelo mundo. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau.